Ozzy Osbourne, o príncipe das trevas. Um cara carismático, lendário, alcançou muito sucesso na vida, mas também teve uma vida meio caótica, né? Um cara que tinha medos profundos, que fugia muito das coisas e que parece que no final da vida teve um pouco de redenção. Tá? Hoje eu quero te convidar para a gente fazer um mergulho na mente do Ozzy sobre a luz do Eneagrama, entender um pouquinho da personalidade dele. Na minha visão, o Ozzy era um tipo 7 do Eneagrama. O tipo 7 é chamado de o entusiasta, o otimista, o aventureiro. São pessoas muito criativas, muito imaginativas, muito alegres e que têm uma busca por prazer muito forte. Porém, toda essa busca, às vezes, ela encobre o medo da dor, o medo da solidão e do sofrimento emocional, né? E para isso, essa personalidade, ela vai acessar o vício emocional da gula, que é uma necessidade de estar sempre buscando estímulos positivos, seja através da comida, do sexo, das drogas, da bebida, das festas, do divertimento. Ele vai tentar fazer isso para não sentir esse vazio que está aqui dentro, que é muito forte, e é aí que ele pode se perder, né? Então, para a gente falar um pouquinho do Ozzy, a gente precisa falar um pouquinho da infância. Ele nasceu em Birmingham, na Inglaterra, numa cidade cheia de fábricas, onde o pai e a mãe eram operários. Ele tinha mais 5 irmãos e morava numa casa muito pequena. Então o Ozzy, ele não teve muito cuidado, né? Ele não teve muitos cuidados emocionais e afetivos ali na sua primeira infância. Ele tinha dificuldades na escola, então tinha dislexia, então tinha dificuldades de aprendizado e sofria muito bullying. Ele mesmo relata que ele era uma criança muito medrosa. E aí que entra a personalidade. Ele começa a sacar que se ele fosse para dentro da mente dele, pensasse coisas muito positivas, e se ele se tornasse um cara muito engraçado e muito brincalhão, as pessoas iriam gostar dele e iriam parar de bater nele, né? Ele desenvolve esse primeiro mecanismo e vai com ele até o final da sua vida, tá? As coisas não dão certo na escola, ele começa a trabalhar, mas como um tipo 7 num nível baixo de consciência, uma coisa não saudável, ele pula de emprego em emprego, ele tem dificuldade com horários, com comprometimento, com disciplina e responsabilidades, coisas típicas do tipo 7, quando está no nível mais baixo, tá? E então, o que acontece? Aos 14 anos, ele ganha um microfone do pai dele, de um amplificador, e ele decide que ele vai ser um astro do rock. É a primeira ideia super positiva que ele cria dentro da mente dele. Ele conhece os caras do Black Sabbath, gravam o primeiro disco e o sucesso e a fama vem. E com isso, o tipo 7 que existe dentro dele começa a funcionar da maneira mais doentia, vamos dizer assim. Por quê? Porque nessa época ele queria mais festas, mais intensidade, mais prazer. E quanto mais ele faz isso, mais ele se perde de si mesmo, né? E é o que acontece com ele ao longo de décadas. Além dessas questões, toda vez que acontecia um problema muito grande, uma tragédia, e isso é muito constante na vida do Ozzy, ele se afunda mais nesse movimento da gula e do excesso de estímulos. Primeiro ele é mandado embora do Black Sabbath, porque esse comportamento era autodestrutivo demais, não tinham mais como eles conseguirem manter a banda com ele. Depois, na carreira solo dele, o guitarrista, que era um cara que tinha ajudado ele a gravar os primeiros discos, morre num trágico acidente de avião. E depois, lá na frente, a esposa dele, a segunda esposa dele, tem câncer. E aí ele entra novamente nesses movimentos, tá? Ele mesmo se diz, em alguns momentos, que ele era um cara extremamente egocêntrico. Ele só pensava nele mesmo e nas suas próprias necessidades. E isso é uma característica do tipo 7. Ele não pensa muito nas outras pessoas. A partir do momento que ele vai evoluindo, ele começa a desenvolver essas questões. Então, ele tinha muita essa impulsividade também. A gente podia ver isso no palco, né? Ele corria de um lado para o outro, jogava água no público. Ele precisava dessa energia
positiva e alegre que eram os shows dele, e isso marca muito a carreira dele. Mas também tinha os acessos de impulsividade, como o lance do morcego, né? Um fã joga o morcego no palco, ele acha que é um morcego de borracha e sem perceber ele vai lá e arranca a cabeça do morcego, depois tem que ficar tomando lá vacina antirrábica durante meses por causa daquilo. Então assim, extremamente impulsivo em suas ações. Quando é que a vida do Ozzy começa a dar uma estabilizada e uma organizada? É bem já para o final, quando ele está mais velho, quando ele descobre que ele tem Parkinson, e aí ele entende que ele precisa ficar sóbrio. A essência do tipo 7 é o que a gente chama de sobriedade, que é quando ele consegue acalmar a mente dele, quando ele consegue focar, entrar em contato com o sofrimento, e aí ele percebe que isso não vai aniquilá-lo, que ele vai conseguir passar por isso, e é nesse momento que ele consegue acessar o lado mais saudável dele. E isso acontece com Ozzy quando ele tem o Parkinson, tá? Então a gente vê que essas experiências forçaram o Ozzy a parar, a desacelerar, e ele teve que sentir as coisas. E isso aos poucos começaram a mudar. A gente percebe que nos últimos anos a gente via um Ozzy diferente. Ele estava mais calmo, ele estava mais consciente, falava com mais clareza das coisas do passado, apesar de não lembrar de muitas delas, né? Mas falava dos seus erros e sobre a importância da família e da gratidão. Ele fala que uma das maiores culpas que ele teve foi não ter agradecido o pai pelo microfone que ele tinha ganhado e que isso corroía ele por dentro. O 7, às vezes, ele é muito ingrato quando ele está num movimento lá de que não é saudável, tá? Então, ao longo do tempo, ele aprendeu que ele não precisava fugir da dor para ser feliz, né? Que a presença dele era uma coisa mais poderosa do que ele ficar se distraindo o tempo todo. E que a verdadeira alegria dele não estava no excesso, mas em ser grato. Então isso é muito legal, por isso que eu falo desse movimento de redenção que ele passou. Tá? Então ele sacou que no final das contas ele descobriu um jeito de viver melhor, né? E isso ajudava ele a sobreviver à dor das tragédias que ele tinha passado. Parece que ele encontrou um pouco de luz nisso tudo. Tá? Então é um pouco dessa análise que eu gostaria de fazer sobre um recorte da vida do Ozzy. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele. Se você gosta de autoconhecimento, se você gosta de psicologia, me siga aqui e curta esse conteúdo aí para ele chegar para mais pessoas, tá bom? Grande abraço e obrigado, Ozzy. Obrigado por ter influenciado a minha adolescência, a minha vida adulta. E eu espero que hoje você esteja num lugar melhor e junto de Deus aí. Grande abraço.